Tom Lena fala aqui, ô Quesada, tirou o Romero contra o Inter, tomamos o gol. Tirou o Romero contra o São Paulo, tomamos o gol. É coincidência? Não, o Romero faz muito bem esse papel aí. Ele é o melhor marcador de lateral. Por isso que as pessoas acreditam que esse Corinthians vá virar, e eu considero que o Corinthians não vira, porque assim, disputar competições mata-mata, isso é uma coisa. Disputar um Campeonato Brasileiro com 38 rodadas, com esse elenco limitado que o Corinthians tem, eu posso estar redondamente enganado, tá? Mas para mim não... Vai disputar numa faixa ali de nono, sexto colocados. Os Corinthians hoje, na sua opinião, se você for ranquear os times de São Paulo, os 4 grandes, eu ranqueei Palmeiras, Santos, Corinthians e São Paulo. Qual seria o seu ranqueamento? Depende do critério que você usa. Não, começo do ano. Se for critério de resultado... Não. O meu critério não. Sim. Cada um usa o seu critério. O Santos, você colocou o Santos no segundo. No segundo, pelo elenco que ele tem, pelo trabalho já iniciado. Então, não está jogando bem. E não está jogando nada. Está jogando nada. Então você está botando o critério por papel. Não estou botando pelo potencial dos times. O torcedor do Palmeiras, daqui a pouco nós vamos discutir, o torcedor do Palmeiras tá pé de raiva com o que viu ontem. Time desorganizado, eles falam, correria, bababá. O time do São Paulo tá aí, foi eliminado. Então, qual é o critério? Por isso que eu coloquei o São Paulo como uma terceira força. Se for porque resultado, o São Paulo é um time que tem mais potencial do que o Corinthians. Hoje você colocou Só que o Corinthians tem o técnico, o São Paulo não tem. Por isso eu mudei. A tua pergunta é uma pergunta muito complexa, mas tem a ver com isso que o Ben já está falando. Se você for observar resultado, quais são as duas grandes forças do futebol paulista no Campeonato Paulista? Corinthians e Ponte Corinthians ou Corinthians e Ponte, depende. Ok, mas só que você é um jornalista. Claro. Você não vai analisar para mim é a terceira força. Para mim o Corinthians está acima do São Paulo, mas está abaixo de Santos e Palmeiras como time. É claro que os times oscilam, gente. O Santos oscilou. Você que não pipoca. Hoje é mais difícil você enfrentar a Ponte Preta no Moisés Lucarelli ou São Paulo no Morumbi? A Ponte Preta? Ponte Preta é um dos times mais difíceis de serem enfrentados. E aí? Para você avaliar, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Para você avaliar uma equipe, você tem que saber que campeonato você vai entrar. E aí você começa a ver quais são os seus competidores. Aí você começa a analisar cada jogador daquele elenco e diz assim, quanto eu ganho, por exemplo, eu pego o time do Corinthians e vou analisar com o do Santos. Vou analisar os goleiros, eu ganho quantas vezes aqui? 1, 2, os laterais, os zagueiros, aí eu posso me posicionar. Só que o importante é que você tenha uma equipe, ao iniciar, uma equipe que você diz assim, essa é minha equipe, agora eu preciso reforçar. Porque é o elenco, um campeonato longo como o brasileiro, quem não tiver elenco vai se dar muito mal. Agora, o Quesada, um jogador que chama muito a atenção do time do Corinthians, chama-se Pablo, hein? Rapaz, o cara não erra. O Pablo fez uma partida hoje de novo impecável. Exceção feita ao gol, lançamento esticada de bola. Mas ali, perguntar exatamente. Ali é o seguinte, o René pode falar isso. O centroavante no meio dos dois zagueiros, ali sobra. Alguém tem que ir. Ninguém deu o combate. Então, tudo bem que a bola foi perdida lá, foi recuperada pelo São Paulo no campo de ataque e teve uma esticada de bola do Thiago Mendes. É um erro. Mas eu acho que é um erro um tanto quanto inconcebível para uma defesa que é tão elogiada. A culpa não foi do Pablo. Não só dele e do Balbuena. Dos dois. Eu acho que é um erro colocar só na conta de um dos zagueiros. O Cássio também devia ter saído. O Pablo foi impecável hoje. Tinha que ter saído. Tava mais pro Balbuena do que o Pablo. Balbo é ótimo. Tá mais pro Balbuena do que o... Poderia ser o Roque Balboa mesmo. Mas eles vêm jogando muito bem, esses dois. Aliás, a linha de 4 do Corinthians... A defesa do Corinthians é um ponto forte. Mas isso aí, qual é o grande mérito dessa defesa do Corinthians? O Carille. Que é um tremendo montador de defesa. Qualquer back que você der na mão dele, vai jogar bem. Porque ele sabe posicionar os jogadores. Ele sabe posicionar o time defensivamente. Esses jogadores ficam pouco expostos durante uma partida. Então aparecem bem. Aí volta naquilo que você falou. Falei. O Carille trabalhou com dois grandes treinadores no Corinthians. Tite e Mano Menezes. Mano e Tite, que são dois caras que e agora apareceu a oportunidade. E o Carille mostrou pra você. Vou dizer uma coisa pra você, Vou dizer uma coisa pra você. Quando acabar a Copa do Mundo ano que vem, eu torço muito para que o Brasil seja campeão, porque eu torço pro Brasil. Provavelmente o Tite deve sair da seleção brasileira. É sempre assim, ninguém continua, né? Ganha e sai. Eu, se fosse o presidente de um clube, eu contrataria esse Kleber Xavier.
Porque esse cara, o que esse cara deve conhecer de futebol... O auxiliar do Tite? Claro. Esse cara tá junto com o Tite há um tempão. Não é possível. Esse cara deve saber dar treino. Esse cara deve saber... Tite pra Europa. Ou se ele for... Então, mas eu acho que está na hora do Kleber Xavier... desgarrar, né? Desgarrar. Alçar voos independentes, entendeu? Vamos ouvir Momentos agora dele. os personagens. Aí vamos ouvir os personagens do Corinthians hoje. Corinthians classificado, Corinthians na final do Campeonato Paulista. Ponte Preta e Corinthians. Vamos ver. A questão de a gente perder um pouquinho o controle é como normal. O São Paulo mudou muito a sua forma de jogar daquilo que vinha fazendo. O Rogério sempre pregou muito a questão da velocidade e ele iniciou o jogo sem velocidade hoje, colocando mais jogadores no meio de campo para rodar a bola. E era normal que eles viriam para cima, como o Palmeiras foi para cima da Ponte ontem com um resultado adverso, né? No final do primeiro tempo nós começamos a trocar melhor a bola e entramos no jogo, e o segundo tempo a gente conseguiu controlar melhor. A respeito da Ponte, a gente trabalhar com a mesma dedicação, com a mesma entrega, e não vou trazer esse favoritismo para o Corinthians, não vou. Os últimos 3 anos aí, Ituano campeão e Audax perdendo para o Santos, mas jogando muito, muito. Então, 50% para cada um. Quando passou os 4 finalistas, falei de 25%, e agora eu coloco 50% para cada um, para que seja uma grande final, que sejam 2 grandes jogos. Mais um bom clássico é sempre importante, feliz por estar ajudando o Corinthians. Claro que foi pela hombridade dele, né, naquele jogo ali, de ter assumido aquele cartão amarelo, senão não jogaria hoje. Mas as coisas é para acontecer, né? Por isso que as coisas de Deus é maravilhosa. Então, me sinto muito feliz, parabenizar o grupo todo, que é difícil, cara. A gente vem trabalhando muito, cara. É muito bacana você ver essa garotada correndo, se dedicando, né? E a gente tentando fazer o máximo para poder ajudar eles, né? Depois de uma eliminação dolorosa, né? Que foi na quarta-feira, mas conseguimos superar e garantimos a classificação. A gente batalhou bastante para isso. A equipe se fortaleceu muito, né? A gente conseguiu evoluir do começo do ano para cá, o trabalho está sendo muito bem feito. Agora a gente chega numa final de campeonato e o nosso desejo, né, é conseguir, lógico, sabendo que não vai ser nada fácil, né? A gente tem uma grande equipe pela frente que demonstrou durante o campeonato também que é muito perigosa, tendo que ter o máximo de atenção possível com eles, mas a nossa equipe está muito focada em buscar o título. Olha só, daqui a pouco tudo de Flamengo e Botafogo, Fluminense e Vasco, as finais em Minas Gerais, as finais no Sul, Palmeiras e Ponte. A torcida brava lá, a torcida do Palmeiras. Agora, ô Quesada, o Jô tá te surpreendendo? Está. Está porque aquele jogador que temia entrar com a camisa da seleção em alguns jogos da Copa do Mundo, que foi citado sem a revelação do nome pelo Filipão, era o Jô. Agora, meus aplausos para você, porque você está jogando muita bola. E um detalhe, está jogando bola nos grandes jogos. É aquele centroavante que faz 3 gols contra o time menor, tal, né? Tem o centroavante que às vezes não consegue emplacar gols nos grandes jogos. Olha que sabe. E nos grandes jogos, Renê, o cara é o cara. Não tem o que falar do Jô nessas grandes partidas. E ele é de uma importância, porque quando você tem um centroavante que não segura a bola, é um mau humor com a defesa e o meio-campo horrível. Porque você é atacado, essa bola chega na frente. Sim. Você está saindo e já está voltando, porque ele perdeu a bola. E ele não está perdendo a bola. A aproximação do Rodriguinho nele, a aproximação do Jadson nele, e ele segurando, ele dá o tempo para a passagem do Fagner, que está jogando... Os anos de Europa o ajudaram bastante nesse conceito. Ô Renê, eu vou te falar por que eu não me surpreendo. Eu vou repetir essa história. No final do ano, eu entrevistei o Jô aqui com o Benja, e eu fiquei extremamente surpreso com a entrevista e com a forma como ele mudou a vida dele. Eu não estou aqui para falar se é bom ou é ruim, cada um sabe o que faz da vida. Agora, o Jô se encontrou na religião e mudou totalmente a vida dele. E eu via nele, até falei para o senhor, mãe, lembra, senhor? Eu falei, olha, senhor, mãe, entrevistei ele, o Jô vai jogar bola, porque ele está com uma outra cabeça, um outro estilo de vida, e está aí. Consciente, tranquilo, sereno, 5 gols nos clássicos desse ano, 5 gols. 5 ou 6? Olha, tem 7, parece que 6 em clássicos, não é isso não? Eram 6? Eu achei que eram 5 em clássicos. O Saulo Lima de Castro fala assim, ô, senhor Armânio, o Carlos Alberto Torres foi campeão brasileiro em 83, no seu primeiro trabalho como treinador do Flamengo. Por falar em Flamengo... É muito difícil no primeiro trabalho. Por falar em Flamengo, vamos ver aí a vitória do Flamengo, Flamengo classificado. Aí teremos um Fla-Flu
na final desde 1991 que não temos um Fla-Flu, né? Porque aquele gol de barriga do Renato foi em 90.